condição. É como uma jornada que será diferente para cada um, com seus altos e baixos. E por mais que pareça que sua vida vai mudar, não é você que deve mudar. Por isso, inovamos para criarmos diferentes maneiras de cuidar, para dar a você produtos novos e melhores, para você ter a tranquilidade de saber que, enquanto você tiver que conviver com sua condição, nós estaremos ao seu lado. Convatec. Forever Caring. Boa noite, Paulo. Boa noite. Boa noite. Tudo bem Tá com me o senhor? ouvindo? Tudo certo. Está me ouvindo bem? E agora sim, ouvimos. Uhum. O Barroso, boa noite. Boa noite. Minha gente, coisa boa estar nesse momento agora para a gente conversar um pouquinho sobre um tema muito relevante, muito importante, não é? Dessa campanha maravilhosa da SBQ, que é a campanha do Junho Laranja, né? Tão significante e relevante nesse momento, principalmente no mês de festas juninas, né? Isso tem um grande impacto no processo educacional, né? Para que as pessoas tenham mais atenção e que os profissionais trabalhem também juntos, né? Com a prevenção a esse evento traumático que é a queimadura. É uma grande satisfação estar nessa live junto com a SBQ. A Convatec é uma empresa que está sempre apoiando em parceria com as sociedades, justamente para que a gente possa estar desenvolvendo um trabalho em conjunto, né, com a finalidade única, que é ter um olhar de melhoria da qualidade da assistência para os pacientes, como enfoque os pacientes vítimas de queimaduras. Então, gente, eu começo me apresentando. Eu sou o Paulo Dionísio, sou enfermeiro, estomaterapeuta, trabalho na Convatec há 12 anos, na parte de assessoria técnica de treinamento, sou mestre em tecnologia e inovação, estou no momento fazendo doutorado na área de tecnologia, na área de biotecnologia. E é com uma satisfação muito grande que eu apresento aqui os nossos convidados para que a gente possa ter esse bate-papo científico super bacana. O doutor Marcos Vinícius Barroso, o doutor, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras e chefe do Serviço de Queimaduras do Hospital Geral do Estado da Bahia, uma grande referência nacional e internacional. É uma grande satisfação, doutor Barroso, estar presente nesse momento, né, que a gente possa estar discutindo um assunto tão relevante. E temos também como convidado o doutor Rined. Doutor Rined, só um instantinho que eu estou pegar a colinha aqui do mini currículo. Doutor Rined Luiz Manfredini, do Rio Grande do Sul, médico, professor do curso de medicina da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, e campus Erechim, nas disciplinas de técnica cirúrgica, clínica cirúrgica e SUS na atenção secundária. Sejam todos muito bem-vindos e eu abro espaço agora para que vocês possam fazer uma apresentação, um comentário. Fica à vontade, doutor Barroso. Boa noite. Boa noite a todos aí que nos ouvem, que nos assistem nesse momento. Eu hoje aqui representando a Sociedade Brasileira de Queimaduras, responsabilidade muito grande, mas é uma grande honra também para mim representar a nossa sociedade e participar e promover eventos como esse de educação continuada. Nós da SBQ temos como um dos nossos pilares a educação continuada. Nós acreditamos que, assim, através da educação, que nós vamos conseguir mudar o panorama tão difícil e tão desolador das queimaduras hoje em dia no Brasil. E lógico que a participação de nossos parceiros, como a Convatec, é importantíssima. É uma parceria já de algum tempo. Eu espero que agora aqui nessa nossa gestão nós possamos fortalecê-la e continuar construindo essa história da Convatec junto à SBQ e da Convatec no tratamento das queimaduras, que eu sei que é uma história já de longa data, e onde você chega e pergunta de queimaduras, eu sei que todo mundo lembra da Convatec, porque a Convatec sempre procurou
disseminado conhecimento, sempre procurou patrocinar nossos congressos, patrocinar eventos científicos, para que a gente possa difundir o conhecimento e melhorar esse atendimento. Eu que agradeço essa oportunidade, que, na realidade, a Convatec está nos proporcionando hoje, de falar aqui um pouquinho com vocês sobre esse assunto que eu gosto tanto, de ter esse bate-papo. Muito legal, Dr. Barroso, muito obrigado. Nós já nos conhecemos há muito tempo, são mais ou menos 12 anos que eu estou na Convatec, eu que tenho uma grande satisfação e um privilégio muito grande de conviver profissionalmente com pessoas como você. E eu não posso deixar de citar aqui a minha querida Moelisa, que para mim é uma das assumidades no Brasil na área de queimadura, que aprendi muito com ela, adoro conversar com vocês, um papo científico muito bacana. Eu não sei se o Dr. Rined, se ele... eu acredito que ele tenha caído a conexão dele. Ele aqui. Eu estou ouvindo. Tá. É porque não está aparecendo. Não sei se todos estão vendo o seu vídeo. Eu não estou vendo aqui. Aqui eu estou vendo, sim. Está aparecendo com som. Ué, estranho, mas tudo bem. Tá bom. Uhum. Então, doutor Rined, a palavra é com o senhor. Por gentileza, fique à vontade de fazer suas considerações iniciais. Então, uma boa noite aos presentes, né? Me sinto lisonjeado pelo convite, né, da Convatec, evidente que eu vou falar sobre os produtos, né? Mas o tratamento de queimados me fascina, sabe? É muito difícil tratar queimados, o Dr. Barroso, como chefe do serviço, sabe disso, né? E eu sou aqui do interior do Rio Grande do Sul, né? Uma cidade de 100 mil habitantes, que os pacientes queimados acabam todos vindo para mim, né? E antes de eu começar a me interessar por essa área, muitos pacientes acabam sendo transferidos para Porto Alegre, para o Hospital de Pronto-Socorro ou para o Cristo, né? Que são os centros de referência. E depois que eu comecei a assumir os pacientes, graças a Deus, poucos foram transferidos, né? Então, é uma área assim, que fascina na cirurgia plástica, o queimado, né? Porque você trata o paciente, os familiares, todo o entorno, os amigos, todo mundo parece que se queima junto, né? Não é simplesmente um paciente que se queimou, né? Então, tem todos aqueles sentimentos de morte. A primeira pergunta é se vai sobreviver, a segunda é se vão ficar cicatrizes, né? Para mim, pelo menos, é assim. Deve ser com o Dr. Barroso também, né? Então, é difícil tratar esses pacientes, mas eles são pacientes que muito nos gratificam. E eu já estou trabalhando aqui há 30 anos, então é interessante depois esses pacientes voltarem, muitos trazem até esposa, ou às vezes filhos, né, para consultar com a gente em face desse tratamento, que eu acho que é um tratamento muito pessoal, individual. Além de tratar ele com o médico, é um carinho, é um casamento, né, doutor Barroso? Então, é uma área que me fascina muito na cirurgia plástica. Então, para mim, é um grande prazer conversar um pouquinho com vocês aqui, com as pessoas que estão participando da nossa live. Muito legal, doutor Rined. Só para deixar um pouquinho dinâmico, que eu tenho alguns pacientes que eu me lembro bem, que eles acabam sempre voltando lá e perguntando: cadê meu pai? O pessoal: que pai? Doutor Barroso que virou meu pai nesse tempo, eu fiquei aqui internado, que cuida de mim há tanto tempo. Então, a gente cria realmente essa ligação muito grande com os pacientes, com os familiares, que é internamento prolongado, internamento longo, a gente acaba criando esse vínculo afetivo realmente. Sim, exatamente. E é uma coisa interessante que quando a gente fala nesse processo todo, né, falando especificamente no paciente queimado, tem todo um processo de reabilitação, de retorno funcional a uma sociedade. Eu acho que isso é um ponto muito importante, né, essa responsabilidade social que nós temos em estar tratando um ser humano que a gente precisa estar sendo suporte e sendo uma contribuição no retorno dele a uma sociedade de forma funcional, né? Então, eu acredito que essa visão, né, de reabilitação, com esse olhar de funcionalidade, é uma coisa que fascina realmente, é uma coisa que traz para a gente grandes desafios, né? O Dr. Rined, em especial, trabalha já há muito tempo, como o Dr. Barroso também, utilizando o Aquacel, acho que desde 2005, 2006, acho que é mais ou menos isso, né, doutor? Então, tem assim, uma grande história para a gente conversar um pouquinho aqui. Então, pessoal, vamos começar agora o nosso bate-papo.
Tá certo? Super bacana, super legal, com algumas perguntas bem relevantes, acredito, espero que vocês gostem e que os nossos colegas que estejam aí participando dessa live também participem, fazendo suas perguntas, escrevendo no chat, que a gente vai transmitir, obviamente, para os senhores doutores, tá bom? Eu vou começar com o doutor Barroso, tá bom? Doutor Barroso, é sabido que as queimaduras de segundo grau estão entre as mais dolorosas, porque as terminações nervosas, muitas vezes, elas permanecem, se preservam em algumas situações, quanto mais superficiais, né? E ficam intactas em algumas situações. Alguns estudos afirmam que o problema mais significativo encontrado no atendimento desses pacientes é a necessidade de trocas frequentes. A gente sabe que isso é traumático, dependendo de como está conduzindo esse tratamento local, associado, né, com a dor, que é o outro problema, e esse procedimento que é contínuo, né, diariamente. Então, pergunto para o senhor, em sua experiência clínica, doutor Barroso, com esse perfil de queimadura, o senhor consegue ter algum relato, algum paciente ou algum familiar já relatou para o senhor que conseguiu sentir uma redução, né, principalmente da dor, né, esse período de tratamento, especificamente com o Aquacel AG mais Extra? Excelente pergunta, Paulo. A resposta é um pouco longa e um pouquinho complexa. Na realidade, eu gosto de dizer para todo mundo que eu sou, em vez de professor, eu sou, na realidade, um grande contador de histórias. Então, eu gosto sempre de contar uma história, e nessa história a gente acaba tirando nossas dúvidas, discutindo e respondendo essas questões. É uma questão realmente ampla. O tratamento do queimado é um tratamento de extrema complexidade, principalmente o grande queimado internado. E acho que eu consigo elencar 7 problemas principais. Então, eu vou começar essa história com esses 7 problemas principais, para vocês entenderem a complexidade e conseguirem entender aonde entram as coberturas tecnológicas, já que estão em evolução constante. O Aquacel AG+, é uma dessas coberturas tecnológicas. Então, quais seriam esses 7 problemas que eu elenco? Primeiro, é a gravidade da lesão. A queimadura pode variar desde uma queimadura pequena, de primeiro grau, uma queimadura solar, até uma queimadura elétrica de extrema gravidade, às vezes com necessidade de amputação de membros. Não é raro no nosso serviço nós temos que fazer a amputação de 2 braços, de 2 pernas, de 1 braço e 2 pernas. Nós temos vários pacientes biamputados e triamputados. 99% deles vítimas de queimadura elétrica. Aí eu aproveito também para puxar o mote aqui para nosso Junho Laranja, como é que ele surgiu. O Junho Laranja surgiu justamente através da publicação de nosso boletim epidemiológico ano passado, em conjunto com o Ministério da Saúde, que a gente viu de uma epidemia silenciosa. Por quê? Nós notamos que, apesar de queimadura elétrica ser somente a 3ª ou 4ª causa de internamento no centro de tratamento de queimado no Brasil, ela é a principal causa de óbito relacionada a queimaduras no Brasil. Nós vimos que nós tivemos, de 2015 a 2019, se eu não me engano, 19.400 e pouquinhos óbitos relacionados à queimadura. Desses, 10.115 foram relacionados a queimadura, desculpe, 9.000 e alguma coisa relacionados à queimadura elétrica, ou seja, 46%. Mas somente 70% desses pacientes chegam ao atendimento médico ou são internados. Somente 30%, desculpem. 70% morrem no local do acidente. Então, nós vimos a gravidade desses dados, como nós vivemos a epidemia silenciosa que nós desconhecíamos, já que achávamos que era somente 3ª ou 4ª causa de internamento, mas, na realidade, é que o paciente não chega até a gente. Por isso, a ideia desse Junho Laranja, desse tema, que é a eletricidade, e a prevenção aos acidentes elétricos, já que a principal causa de mortalidade são os acidentes com eletricidade. Por isso, a importância desse tema. Então, gravidade, que eu falei, que pode ser uma queimadura grave elétrica dessa, às vezes que nem chega no nosso serviço, como queimaduras solares. A infecção, outro problema importantíssimo no tratamento do queimado, que já está relacionado com as coberturas, principalmente coberturas com prata, como a gente vai falar daqui a pouquinho, porque permitem a diminuição daquela carga bacteriana na lesão, e a gente sabe que o paciente queimado é um paciente que, além de estar imunodeprimido, é um paciente que perdeu
a proteção da pele. Então, é importantíssimo uma cobertura que permita diminuição da carga bacteriana, como o AG+. O Aquacel AG+, como tem prata, permite a diminuição dessa carga bacteriana. Então, isso é muito importante. Terceiro problema grande que nós temos é dor. Nós vamos falar um pouquinho também. É outro problema que se encaixa perfeitamente as coberturas tecnológicas. Quando eu espaço as trocas, eu diminuo dor do paciente. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, não sei como vai ser o bate-papo, mas tenho certeza que a gente deve ter oportunidade. Quarto problema que eu gosto de elencar como um dos 7 problemas principais é a questão da cicatrização e das contraturas. Às vezes, apesar do melhor tratamento que você dê a esse paciente, eles desenvolvem sequelas, então a gente tem que pensar sempre nas sequelas. O doutor Rinaldi falou agora na abertura que a primeira preocupação é justamente isso aí, se o paciente vai sobreviver, é salvar a vida. Depois, a segunda preocupação é o aspecto funcional. Não adianta eu salvar a vida e deixar um paciente inabilitado para exercer suas atividades laborais e para se reinserir na sociedade. Então, a segunda preocupação que entra justamente na cicatrização. Quinto problema é cuidado com a pele e coberturas. Então, é interessante eu ter aí uma cobertura que não lese aquele epitélio em formação. Entra já, de novo, a presença do Aquacel AG+, das coberturas tecnológicas. Então, vocês veem como as coberturas tecnológicas, como o Aquacel AG+, está inserido em pelo menos 3 dos problemas principais que nós enfrentamos no tratamento do paciente queimado. O sexto problema seria o suporte nutricional, que é um paciente que ele está num anabolismo muito grande, muito pior que um paciente séptico. Eu sempre digo que o paciente queimado, a queimadura é a maior agressão que um paciente, que uma pessoa pode sofrer e ainda assim sobreviver. Mas isso provoca um consumo muito grande nesse paciente. E o sétimo problema principal é justamente a questão psicossocial. É você tratar não somente do físico, mas também do psicológico. Então, vocês veem que o tratamento da queimadura é extremamente complexo, é um tratamento que eu gosto de dizer que não é nem multiprofissional, é um tratamento transprofissional. Não adianta eu ter uma equipe multidisciplinar se essas equipes não conversam entre si. Então, eu preciso de psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, enfermeiros, cirurgiões plásticos, intensivistas, psiquiatras, clínicos, pediatras. Então, é uma gama de assistentes sociais, é uma gama de profissionais que precisam não só existir no CTQ, mas precisam interagir entre si. Para vocês terem ideia da complexidade de um CTQ, quem está aí nos assistindo, nos ouvindo, nós temos 32 leitos em nosso centro de tratamento de queimados aqui em Salvador, de onde vos falo. Nós temos 4 leitos de UTI, 18 leitos adultos e 10 leitos pediátricos. Nós temos mais de 200 profissionais exclusivos do centro de tratamento de queimados. Então, imagine a complexidade. Nós temos todo dia 48 profissionais de plantão. Todo dia. 48 profissionais para tratar destes pacientes. E é lógico que as coberturas entram em vários aspectos desse tratamento. Na dor, nos cuidados com a pele, que é importantíssimo, e na infecção, dentre esses 7 que eu elenquei agora. Espero que com essa construção dessa historinha vocês tenham entendido um pouquinho onde eu queria chegar. Mas ainda tem mais bate-papo aí para a gente ir elucidando qualquer dúvida. Com certeza. Você pode comentar, doutor Rinaldi, se eu quiser fazer o bate-bola agora, fica à vontade. Podemos sim. Eu comecei a usar essas coberturas tecnológicas em 2006. E assim foi. Eu não tenho esses 46 profissionais, gostaria de ter à minha disposição para tratar esses pacientes, sou eu. Eu não tenho nem residente para tratar comigo, né? Então, algum colega que possa me ajudar, enfim. Aí eu comecei a pensar, qual que é o problema maior do tratamento de queimado? Estão me ouvindo? Sim. Alguém fez algum comentário? Tá. Então, poxa, o tratamento standard sulfadiazina de prata a 1%. Tudo bem.
A sulfadiazina acaba oxidando, né? Após 12 horas já está começando a ficar escura, teria que se trocar pelo menos a cada 12 horas, ou no máximo em 24 horas. E esses pacientes, poxa, ele tem que ir para um bloco cirúrgico, fazer um curativo sob anestesia geral. Como é que fica o jejum desses pacientes? Eles vivem em jejum, na realidade, né? Então, assim, a parte nutricional que o doutor falou, o doutor Barroso falou, comentou, é bem difícil. Então, assim, comecei a estudar o que eu poderia usar de coberturas. E eu, estudando, descobri o Aquacel, que não era G+, naquela época, né? Era Aquacel prata, e aí eu comecei a usar. A primeira vez, meu Deus, eram 3 pacientes que se queimaram num ônibus, elas estavam fazendo uma limpeza, uma finalização de uma construtora de ônibus, e elas se queimaram muito, e eu fui usar. O plano de saúde queria o meu pescoço, porque disse assim, como que tu vai usar isso? Olha o custo. Eu disse assim, não, se vocês não querem arcar com o ônus disso, eu pago, porque eu pago do meu bolso, porque eu acho que é importante nós tentarmos colocar alguma coisa diferente, quebrar um paradigma de trocar os curativos e colocar sulfadiazina de prata. Eu comecei a usar e o convênio achou interessante. Opa, mas só vai trocar o curativo daqui a 7 dias? Pois é, só daqui a 7 dias. Opa, então o custo pode ser que fique interessante. Então eu comecei assim o tratamento, né? De peito aberto, fui lá e fiz. Inclusive uma delas tomou banho no outro dia. Ela foi para baixo do chuveiro e tomou banho, né? E acabou com meus curativos. Então foi bem bacana. Tive que levar para o bloco e fazer tudo de novo. Então começou assim. Começou por essa curiosidade, né? O que nós poderíamos usar? E aí depois eu tive, claro, um amparo técnico interessante da Convatec, né? Mas, assim, quanto à dor, que você falou, Paulo, eu achei interessante, porque eu fiz um duplo cego sem querer. Eu fiz um tratamento, eu debridei as 2 pernas de uma paciente que tinha queimaduras de 2º grau profundo e de 3º grau, e eu coloquei Aquacel em todas elas, tá? Numa perna, o que aconteceu? Me chamaram de madrugada dizendo que ela tinha uma trombose numa perna, porque ela estava com uma dor insuportável numa perna. Eu disse, não, tudo bem, vamos lá, vamos para o bloco, abrir. O que tinha acontecido? Uma das placas havia se desprendido. E os curativos secundários tiveram contato direto com a pele queimada. E aquilo serviu como um trabalho, um estudo. Sem querer, foi inadvertido, essa placa saiu fora e a paciente gritava de dor, porque o resto estava muito bem. Então, a gente percebe que a dor ela é minimizada sobremaneira com as coberturas tecnológicas. Então, eu pude provar em loco que realmente o paciente que usa uma cobertura ele tem muito menos dor, ele tem menos chance de infectar aquela ferida, né? As cicatrizes acabam ficando, eu entendo assim, mais estéticas, até pela própria compressão das placas, que acaba organizando melhor o fibroblasto. Então, eu acabei observando isso na prática, né? Então, com certeza, elas diminuem a dor. E outro detalhe que eu achava interessante, quando tinha um paciente internado no andar queimado, que a gente fazia os curativos com sulfadiazina, todo mundo sabia no hospital que tinha um queimado, pelo cheiro, pelo odor que isso acontecia. E o meu anestesista disse assim, Pined, sabe que tu deixou aqui 7 dias esse curativo fechado e não tem cheiro de queimado? Não tem aquele cheiro típico de um paciente queimado, e eu comecei a tocar. Pois é, realmente. Aí você tira os curativos, aquilo está limpo, ou tem um pouquinho de exudato, tem aquela geleificação das placas, enfim. Mas o paciente não é aquele paciente queimado que todo mundo tem que isolar a sala, porque a gente aqui não tem um ambiente específico, né, no bloco cirúrgico, a gente acaba usando as salas do hospital. Então, a gente começa a perceber que os pacientes têm uma outra conduta, eles não ficam tão toxêmicos como os pacientes que fazem os curativos tradicionais. Então, existe um ganho assim impressionante com essas coberturas. Então, foi no dia a dia que a gente acabou observando isso. É muito interessante o que o senhor e o doutor Barroso falou, né, sobre a questão das tecnologias, e aí falando um pouquinho sobre evolução tecnológica, não é? Que foi uma coisa que eu aprendi no meu mestrado, que é muito interessante, o quanto isso é importante para ampliar a visão, né, de oportunidades de tratamentos. Né? Então, sair um pouco da caixinha, obviamente, com fundamentação científica. Né? Quando a gente, por exemplo, a diferença de uma prata iônica
Ela é completamente diferente quando você pensa em uma prática que tem um veículo associado a um veículo como uma pomada, como um veículo à base de antibiótico também. A resposta, como o senhor falou, a gente sabe os limites que tem a sulfadiazina de prata, né? Mas vamos começar sobre a sulfadiazina de prata mais lá na frente. Mas o que eu queria contribuir com vocês, corroborar com vocês, a questão da dor, que é a própria condição de você manipular menos esse paciente nas trocas frequentes do curativo, isso já dá um conforto maior para o paciente. E isso impacta na qualidade, né, do processo de tratamento. Isso é muito importante. Eu vou continuar aqui vou fazer uma pergunta, continuando com o doutor Barroso, para depois ir para o doutor Ined, que é em relação, doutor Barroso, à deshospitalização. Né? Quando a gente pensa na questão do tratamento do queimados, até por uma condição, e aí eu até agradeço ao senhor que a gente bateu um papo, quando o senhor me falou, Paulo, as queimaduras de segundo grau, principalmente superficiais, não é para se cronificar, né? E é verdade. Então, você tem um tratamento padrão ouro, que é a excisão da ferida e o enxerto ortólogo, né? Justamente para otimizar esse processo. E dentro da questão da deshospitalização, doutor Barroso, eu queria saber para o senhor se o fato de você estar utilizando, vamos citar o nosso foco, que é o Aquacel AG+, extra, num paciente de queimadura segundo grau, superficial até mais profundo pouco, ter um controle melhor, né, das trocas desse curativo, se isso tem um impacto positivo na questão da deshospitalização, e o quanto isso é favorável em relação à sua gestão, né, dentro do setor de queimados, para a questão do andamento da liberação de leitos, se isso impacta positivamente na sua gestão, ter uma tecnologia que lhe ajude a deshospitalizar esse paciente mais rápido, e, obviamente, ter um resultado favorável ao seu tratamento, e o quanto isso é importante para que você tenha indicadores favoráveis de sucesso, né, no processo de tratamento desse queimado. Nossa, Paulo, você não tem uma pergunta mais fácil, não? Não tem assim o que Bom, responder assim, não? Olha, a responsabilidade que eu tenho de estar à sua frente, fazer uma live com o senhor, pelo amor de Deus. Estou brincando, Paulo. Mas é que você começou a fazer essas perguntas, abrir um leque aqui de coisas para falar na minha cabeça. Então, deixa eu parar aqui para construir uma história legal, para que vocês consigam entender. Que você foi perguntando as coisas, eu fui abrindo um leque aqui na minha cabeça. Tá bom. De coisa importante da parte de gestão, da parte de tecnologia. Eu fiz um mestrado em tecnologias em saúde também. Então, olha que maravilha. Tecnologia, muito mesmo. E fiz um mestrado em queimaduras, estudo muito queimaduras, a gente publica muito lá no CTQ, você sabe disso, somos um centro de formação, somos um dos únicos 3 serviços no Brasil que possui residência em atendimento ao queimado, aí para quem não sabe, já fazendo nossa propaganda, que já é uma área de atuação da plástica, você já precisa ser cirurgião plástico, faz a nova prova de residência, depois de já ter feito cirurgia geral, cirurgia plástica, você faz residência em atendimento ao queimado, é Bolsa MEC, é uma residência reconhecida pelo MEC, reconhecida pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, vocês vejam o nível de especialização que o cirurgião plástico precisa ter, às vezes, para isso. E como é importante centros de formação, porque é muito difícil ser o residente para a gente e é muito difícil formar quem trate de queimaduras. Por isso, mais uma vez, a importância desse nosso bate-papo aqui. Você passou por questões como gestão. Eu lembro a vocês que eu coordeno um serviço público. Então, é lógico que a questão de custo é importantíssima. E deshospitalização precoce impacta diretamente em custo. Então, imagine que eu não tenho uma verba infinita que eu posso pedir sempre. Eu tenho uma verba mensal X. E eu tenho que tratar todos os meus pacientes com aquela verba X. Então, o custo é importantíssimo. Serviço público, quem trabalha em serviço público, que está aí me assistindo, me ouvindo, nos ouvindo, entende a dificuldade que a gente passa. Eu sempre brinco que a gente mata 1 leão por dia, só que lá vem a savana toda para mim. Então, tem alguém aí que não está matando seu leão, não. Por favor, matem seus leões, para que não chegue a savana inteira para mim, todo dia, aqui no nosso centro de tratamento de queimados. Então, eu elenco, na realidade, 5
5 considerações importantes em relação à deshospitalização precoce e que estão intrinsecamente ligadas às coberturas tecnológicas como o Aquacel AG+. Primeira razão pela qual é importante uma deshospitalização precoce é prevenção de infecção hospitalar. E vocês veem que uma cobertura com prata diminuindo carga bacteriana, como a cobertura da Convatec ou Aquacel, ela já me proporciona uma diminuição dessa carga bacteriana, uma probabilidade menor de infecção. Então, deshospitalizando precoce esse paciente, diminui a chance de infecção por germes multiresistentes, por germes hospitalares e aumentando muito meu custo, já que eu vou prolongar a internação, vou utilizar drogas antibióticas de última geração, que são extremamente caras, vou utilizar, na maioria das vezes, leito de UTI. Nós sabemos que infecção no paciente queimado é um quadro gravíssimo. A principal causa de mortalidade hoje em dia do paciente queimado é a infecção pulmonar, é a sepse decorrente da infecção pulmonar. Hoje em dia, a regra é sobreviver. Então, a regra é que o paciente sobreviva essas primeiras 48 horas do burn shock. A gente já sabe tratar isso, a gente já tem UTI, já tem conhecimento da fisiopatologia, que aconteceu desde a década de 40 e 50, que eu acredito que foi a grande revolução no tratamento dos queimados. Para vocês terem ideia, antes da Segunda Guerra, a regra era morrer de queimadura. Quem se queimava tinha uma chance imensa que fosse morrer. Com o desenvolvimento das UTIs e do entendimento da fisiopatologia da queimadura, nos trabalhos desenvolvidos por Baxter, lá no Parkland Hospital, no Texas, então ele viu que nós necessitávamos de uma hidratação precoce, uma hidratação efetiva e grande nesse paciente para evitar esse burn shock. Então, a junção desses dois fatores, surgimento de UTI, entendimento da fisiopatologia com os trabalhos do Baxter, aumentou muito a sobrevida. Então, nós temos hoje em dia que um paciente queimado acima de 80%, nós esperamos que 50% deles sobrevivam. Então, a regra é sobreviver. Mas, lógico que eu quero deshospitalizar precoce para evitar a infecção, que é a principal causa. Segunda coisa é o que eu já falei várias vezes, o doutor Rinaldi falou também, que é redução dos custos de assistência médica. No meu caso, que sou totalmente SUS, é importantíssimo, já que a estada prolongada é financeiramente muito onerosa para os sistemas de saúde. Então, a deshospitalização precoce com acompanhamento ambulatorial é importantíssima nesse aspecto. Outro aspecto importantíssimo da deshospitalização precoce é melhoria da qualidade de vida. Recuperação de uma queimadura é um processo longo, é um processo desafiador. Então, a deshospitalização precoce permite que esses pacientes retornem ao seu ambiente familiar, o que dá para eles um conforto psicológico muito grande. A gente já está ali, ó, não sei se você lembra, um dos 7 problemas principais que eu falei na pergunta anterior foi justamente os aspectos psicossociais. Estar em casa melhora muito esses aspectos psicossociais. O envolvimento da família, importantíssimo. Dentro do hospital, eu não consigo o envolvimento da família no tratamento. Então, esse amparo familiar dá um amparo emocional necessário para que esse paciente se recupere mais prontamente. E, lógico, prevenção de complicações relacionadas à imobilidade, o paciente ficar acamado durante um longo período, como as tromboses venosas. O doutor Rinaldi, como teve esse caso, que acharam até que era uma trombose, mas na realidade foi o curativo que tinha saído do local, tinha se deslocado, e as lesões por pressão. Então, é importantíssimo. E quando eu tenho uma cobertura tecnológica como o Aquacel AG+, eu tenho 2 coisas importantíssimas. Primeiro, eu tenho uma troca prolongada, então a troca não vai ser frequente, permite que eu dê alta para esse meu paciente e ele retorne somente ambulatorialmente daqui a 4, 5, 7 dias. E eu só vou reavaliado daqui a 7 dias. Então, isso é uma coisa importantíssima. Prolongar essa troca dessa cobertura permite que eu trate ele ambulatorialmente, não tenho que deixá-lo internado. E outra coisa importantíssima é a segurança, que essas coberturas tecnológicas me dão em manter o meio favorável
a reptilização, tá joia? Reptilização é uma coisa importantíssima. A gente tem que lembrar sempre, é uma confusão frequente em quem não trata queimaduras, e às vezes até em quem trata queimaduras também, ainda mais agora que eu estou tendo mais contato com a presidência da SBQ, com os diversos centros de tratamentos do Brasil, com quem trata queimadura, é o seguinte, gente, queimadura é uma lesão aguda. Queimadura não é para cronificar. Uma queimadura que cronifica, sabe qual é o tratamento? Eu agudizar ela. Eu torná-la uma lesão, uma ferida aguda de novo para que eu possa fazer minha enxertia. Então, o tratamento primordial da queimadura é excisão precoce, desbridamento precoce com enxertia, no mesmo tempo cirúrgico, o que não invalida as coberturas especiais, já que nas queimaduras superficiais de segundo grau superficial, que são extremamente dolorosas, permite que eu deshospitalize precoce, diminua a dor, ataque todos aqueles problemas, melhore o suporte nutricional, já que o paciente não vai ter que ir para ficar em jejum todo dia para ir no bloco cirúrgico, no centro cirúrgico, trocar a cobertura. Então, existe uma gama de benefícios destas coberturas especiais, como o Aquacel AG+. Eu só daqui queria deixar registrado bem isso aqui para vocês que estão nos ouvindo. Queimadura é uma ferida aguda, gente, não é uma ferida crônica. Queimadura cronificou, às vezes acontece, lógico, às vezes uma queimadura superficial aprofunda. Qual é meu tratamento? Passar a faca de Blair, agudizar essa queimadura, chegar no leito viável e enxertar, no mesmo tempo cirúrgico. É lógico que salvo algumas exceções. E é importante ressaltar outra coisa. Muitas vezes, quem não tem experiência, usa uma cobertura tecnológica, Paulo, e vem me dizer, ó, Barroso, usei o Aquacel e não deu certo, não. Você indicou direito o seu Aquacel. Exatamente. Você tem que ter cobertura adequada para cada tipo de lesão. Se você indicar erradamente o Aquacel, é lógico que não vai dar certo e você vai achar que o Aquacel não é uma boa cobertura quando você errou. Por isso é importantíssimo esse processo de educação continuada, porque nós temos que ter em mente o seguinte, cada lesão, cada ferida possui uma cobertura adequada para ela, de acordo com suas características, de acordo com sua exudação, de acordo com sua borda, de acordo com sua causa. Lógico que não existe uma cobertura milagrosa, nem existe uma cobertura, um curativo ideal, mas creio que com essa evolução a gente vai acabar chegando no curativo ideal. Não só em um, em vários curativos ideais, como a Convatec tem uma linha grande de coberturas, que a gente tem que entender. Cada cobertura tem sua indicação. Entender também que queimadura profunda, o tratamento é cirúrgico, tá bom? Queimadura, ela é aguda, uma ferida aguda, não é uma ferida crônica. Não sei se eu respondi para você, que é tanta coisa que vem na minha cabeça na hora de responder uma pergunta dessa, Paulo. Ô, professor, mas é o seguinte, é como eu falei, tá com o doutor Rinaldi, tá com o senhor aqui, é de uma responsabilidade, meu Deus do céu, haja estudo de revisão sistemática e meta-análise para ler, né, doutor? Tem uma que saiu agora em 2023, acho que eu mandei até para você. Que eu vou Falando comentar sobre ela. Importante, ela Isso. mostra que uma meta-análise publicada em uma revista boa, saiu agora em 2023, e ela mostra que a utilização do Aquacel diminui tempo de internamento. Importantíssimo, diminui custo, gente. E diminui custo porque o paciente vai menos no centro cirúrgico, para menos tempo internado. Isso é importante para qualquer sistema de saúde, para que a gente não colapse o SUS, nem os planos de saúde, que reveste o nosso bolso, né? Porque tudo Exatamente. isso não tem almoço de graça. Alguém está pagando. O senhor tocou num assunto muito interessante, que é a seleção adequada do paciente para utilizar a cobertura adequada para aquele momento que a ferida se encontra. Isso de um modo geral, independente se é uma queimadura, se é uma ferida traumática, enfim, de um modo geral. Todas as feridas elas precisam ser bem selecionadas para o momento adequado e utilizar a tecnologia adequada. Eu vou agora passar para explorar a expertise do Dr. Rinaldi, né? Vamos explorar um pouquinho ele agora também. Dr. Rinaldi, tem uma pergunta aqui interessante, né, que traz um pouco com o que o Dr. Barroso falou sobre o padrão ouro do tratamento das queimaduras, né, que nada mais é do que a excisão da lesão, ou seja, a limpeza da lesão, o desbridamento dessa lesão, e no mesmo tempo cirúrgico você fazer o enxerto.
né? E aí eu trago para o senhor uma pergunta, doutor Rinaldi, se o senhor tem experiência em utilizar o Aquacel G+ Extra na área doadora, que o senhor possa compartilhar com a gente, né, os resultados que o senhor teve, e se o senhor quiser explorar um pouco mais para falar sobre a utilização, na sua experiência, do Aquacel em queimaduras mais profundas, o senhor fique à vontade. Então, Paulo, eu até gostaria de voltar um pouquinho, se me permite, sobre a deshospitalização. O que eu percebo? Primeiro, assim, a gente tem que saber escolher a cobertura correta para o tipo de queimadura. Claro que o tratamento ouro é fazer já o debridamento e já fazer o enxerto no primeiro momento. Sabendo que muitas queimaduras, se a gente fizer muito debridamento, esses pacientes vão depletar, nós vamos fazer transfusão de sangue, e tu já tem um paciente imunossuprimido, daí você pode fazer um trial do sangue. Então, a gente tem que sempre avaliar cada caso, não existe uma fórmula de bolo. Sim. E vai servir para todo mundo, é evidente. Como não existe uma forma de tratamento, também não existe uma forma de coberturas. Então, assim, eu uso muito, até em crianças, quando eu trato, parece ser uma queimadura de 3º grau, mas na realidade pode ser uma queimadura de 2º grau profundo. Eu faço o debridamento, coloco a cobertura, sabendo que isso a gente avalia no dia a dia. Essa cobertura, ela vai fazer uma reação exotérmica, 3 horas é um período que vai doer. Só que ela está no bloco cirúrgico. Então, eu já falo com o anestesista usa drogas, tipo ketamina e tal, para manter bem analgesiada, e depois de 3 horas o paciente parece que saiu do inferno para o céu, né? Ele não tem mais dor, alivia a dor. Eu não uso antibiótico profilático nos pacientes, então, veja, o segundo maior órgão é a nossa pele, né? Teve uma quebra grande da barreira e a gente acaba não usando antibiótico, até para não selecionar germes, né? Então, eu consigo fazer uma cobertura tecnológica com a Aquacel AG+, né? E eu posso já no outro dia dar alta para esse paciente, porque todo mundo fala, né? Deu alta, cessou o gasto, né? Que é o custo da internação. Então, o paciente pode ir para casa, volta para o seu habitat, volta para a sua rotina, até crianças, volta para a sua alimentação, para o convívio familiar, retorna 5 a 7 dias. Normalmente, no primeiro curativo, eu faço no 5º dia, mas os demais em 7 dias. Então, eu consigo deshospitalizar esse paciente mais precoce. Crianças não ficam com aquele trauma de estar internado no hospital. E o interessante nas crianças, né, o senhor já deve ter visto, doutor Barroso, pacientes que queimam a face, a gente faz um curativo, imagina assim, a criança vai arrancar tudo, né? Não, a criança não é burra, não, né? Ela sabe que aquilo tá legal e ela deixa quietinha, coisa que nenhuma outra pessoa faria, né? Você coloca uma cobertura, deixou confortável, passou a dor, ela não mexe naquela cobertura. É muito interessante isso, né? E a gente começa a aprender no dia a dia, né? Então, essa deshospitalização eu consigo fazer precoce aqui. Então, é muito importante. Quanto à infecção também, a gente, tirando o paciente do hospital, diminui a chance de infecção. Eu recebo às vezes, alguns pacientes do hospital de referência nosso, e o que acontece? Tu faz uma coleta, vai vir KPC e Pseudomonas. Eles praticamente todos estão colonizados com essa bactéria. E muitas vezes multiresistente. Aí tu vai usar meropenem, piperacina e tal. Não, o que eu faço? Eu faço debridamento nesses pacientes, isolamos bem o bloco, faço o debridamento, coloco as coberturas, e se o paciente está bem clinicamente, eu mando ele para casa. Ele volta uma semana depois, tu pode fazer uma cultura, não tem mais nada. Sumiu a KPC. Agora, se eu vou internar esse paciente, eu vou usar antibióticos de largo espectro, caríssimos, como o senhor falou também. Eu vou contaminar o andar do hospital, daqui a pouco está todo mundo com KPC multiresistente. Então, a gente tem que ter esse olhar clínico e saber que cada paciente é um tipo de tratamento. Então, não existe fórmula mágica que vai resolver tudo. Então, a deshospitalização a gente consegue, com essas coberturas, principalmente com o Aquacel, o AG+, a gente consegue, e como ele é extra, ele tem 2 camadas, né, a gente consegue fazer uma cobertura bacana e diminuir a chance de infecção, diminuir principalmente a colonização, né? A gente sabe que em 24, 48 horas toda ferida acaba colonizando. E fazendo essas coberturas a gente consegue trabalhar com isso, né? A tua pergunta, Paulo, então, falando, qual seria agora sobre... A sua experiência em área doadora. A área doadora. Sim. A área doadora, assim, que a gente usa o jargão, né, da área doedora, né? Porque o que dói é a área doadora, né? Onde a gente tira os enxertos, dói. E o senhor sabe que o senhor falou da faca de Blair, né? Mas eu aqui eu consigo dermatomo elétrico.
Mesmo estando no interior, veio dermatoelétrico para mim, então eu consigo fazer uma retirada do enxerto assim, linear, né? Mas dói igual, evidentemente que dói. Então, eu uso sempre a cobertura com Aquacel AG+, tá? O que eu faço? Quando eu faço a retirada dos enxertos, eu coloco uma compressa com uma solução de adrenalina, 1 para 200 mil, embebida, deixo ali para não ficar sangrando muito. Aí eu vou fazer todos os implantes, vou fazer as fixações dos enxertos, e depois eu volto lá, retiro essas compressas com cuidado, molho bem, e faço a cobertura com Aquacel AG+, o extra. Eu, normalmente, daí eu não troco em 7 dias. Eu deixo, às vezes, 15 até 20 dias, até ele acaba desprendendo ao natural. E aí não sangra. E o que eu percebo? Que a retirada, claro, que retirando com dermatoelétrico, ele fica mais linear. Mas a cicatrização ocorre de forma bastante rápida. E essa parte que ia doer, para de doer, né? Porque tendo uma cobertura, é diferente de colocar gaze com vaselina ou sulfadiazina, ou seja o que for, né? Então eu percebo que o Aquacel, ele tem eu digo assim, parece um bombril, a gente pode usar em várias circunstâncias. Eu uso muito em úlceras, né? Hoje eu usei 2 pacientes com úlcera venosa, eu uso em paciente que sofre acidentes assim por tipo de motociclista, que acaba sendo como uma queimadura, né? E muitas vezes eles retiram toda a pele, fica uma queimadura de textura total. E eu uso o Aquacel e existe uma revitalização muito boa, muitas vezes superior a se eu fizesse um enxerto nesse paciente. Eu já usei em meninge, pacientes que sofreram acidentes, que perderam um escalpo, aí estava a meninge ali exposta, eu disse, o que eu vou colocar em cima? Eu vou fazer um curativo com Aquacel. E funcionou. É off-label? Sim, é off-label, mas funciona. Se eu colocasse uma gaze ali, como é que seria isso? Como é que funcionaria? Então, assim, ó, eu tenho uma tranquilidade clínica de poder usar essa cobertura em diversas situações. Eu já usei em paciente que fez radioterapia por câncer de mama, com exposição de osso, eu coloco lá e faz uma cobertura boa. E tem essa função bactericida, e a minha ferida fica limpa. E depois, claro, a gente vai fazer um enxerto se for necessário. E outro detalhe, muitas vezes assim você vê aquela queimadura de 2º grau, superficial ou profunda, e se você não fizer um bom approach no início, ela vai aprofundar. O Dr. Barroso deve ter muita experiência assim. E vai virar uma queimadura de 3º grau, e vai precisar de enxerto. E se a gente tiver uma abordagem mais cirúrgica mesmo, e fazendo uma boa cobertura, muitas vezes você vai evitar que esse paciente faça tantos enxertos quanto seriam necessários na primeira avaliação. Eu avaliei agora um paciente há 15 dias, uma queimadura por fogo, que eu olhei branco nacarado, 3º grau, já desprendendo, eu disse assim, eu vou fazer um debridamento nessa queimadura. Debridei até começar a sangrar, sem chegar a planos profundos. Era uma queimadura de 3º grau. Coloquei Aquacel, troquei uma semana, a queimadura estava epitelizando. Virou uma queimadura de 2º grau, parece uma coisa assim incrível. Não, mas era uma queimadura de 3º grau. Se eu passasse a faca de Blair, eu ia chegar na gordura e ia ter que fazer enxerto. E eu fui assim um pouco mais, digamos assim, com maior cuidado, não ser tão agressivo, e valeu, porque o paciente evitou fazer um enxerto em todo o tórax posterior, ia ser uma área grande, né? E aí teria a área doadora, a área doedora, com mais uma cicatriz, né? Então a gente consegue, muitas vezes, trabalhar. Claro que o que eu vejo? Num serviço onde você é o responsável, você faz tudo, é um pouco diferente do que naquele serviço que tem o plantão, né? Um dia um plantonista, outro dia outro plantonista, e cada um acaba tomando uma conduta, e às vezes o chefe do serviço não consegue avaliar todos os pacientes e conseguir fazer uma conduta uniforme. Então, claro, aqui o paciente tem dor, me chamaram de madrugada, aquela paciente que estava com dor, que parecia uma trombose, e eu tive que vir. E assim eu acompanho meus pacientes, então eu posso ter um pouquinho mais de maleabilidade no tratamento, então eu vejo que isso eu consigo trazer benefícios para o paciente, né? Muito bom. E já pegando Opa, doutor Barroso quer falar? Desculpa. Não, pode continuar. já pegando o gancho aqui do Dr. Rined, e aí eu queria perguntar para o senhor, Dr. Rined, se o senhor acredita, se o senhor tem vivência, por exemplo. A gente sabe que um dos grandes desafios também, um dos grandes problemas é a formação das cicatrizes hipertróficas, né? Eu acho que o doutor Barroso falou um pouco sobre isso lá no início,
E eu queria saber se com a utilização do Aquacel G mais Extra, e obviamente você tendo alargar mais a troca, né, o tempo de troca desse curativo, se isso impacta na estética dessa cicatriz, se isso contribui positivamente para evitar a formação de cicatrizes hipertróficas. Se o senhor tem algum relato de experiência, né, se os seus pacientes que você trata com a Aquacel G mais Extra nas queimaduras, principalmente segundo grau superficial, se mantém uma boa estética de cicatriz. Sim, o que nós percebemos? Claro que a cicatrização ela é muito individual, cada indivíduo cicatriza de um jeito e dependendo do local também, nós sabemos, né, que tórax anterior são áreas bem predispostas a formar queloide, orelha, boca, né, são áreas que são mais predispostas a formar queloide, ou cicatrizes hipertróficas. Mas fazendo uma boa cobertura, evitando infecção, porque uma das causas do queloide é a infecção, nós sabemos disso, né? Então, que você conseguir deixar esse ambiente o mais limpo, estéril possível, as cicatrizes são de melhor qualidade, né? São menos inestéticas. E o que eu percebo, assim, essa placa, que a gente acaba colocando ela sobreposta, 2 centímetros e tal, e depois mais os periféricos, tu acaba formando uma compressão naquela região queimada. Então, o que me parece isso é que a gente organiza melhor os fibroblastos. E outro detalhe, o paciente fez cicatriz hipertrófica ou queloide, eu trato com o local e eu faço laser de CO2 em todos esses pacientes. A gente tem como fazer, eu tenho laser, então eu acabo fazendo, faço com anestesia, eu acabo fazendo um tratamento assim bem agressivo nas cicatrizes, com resultados muito satisfatórios, sabe? Muito satisfatórios mesmo. E claro, superfícies articulares eu coloco matriz dérmica, né? Agora eu fiz uma semana passada, a gente tem possibilidade de usar, eu uso matriz dérmica. Se a área de pescoço, eu vejo que é uma queimadura de 3º grau, eu já passo matriz dérmica e enxerto em cima, né? Então isso a gente sabe que melhora a qualidade das cicatrizes, né? Então a gente pode trabalhar com o que precisar. Tecnologia, o doutor Barroso tem digamos, um orçamento mais restrito, né? Eu tenho um orçamento, eu acho que é um pouco mais elástico. Então eu acabo, claro que bem indicado, eu posso usar, eu justifico e eu consigo material. Ah, muito bom. E agora, a gente está quase no final da nossa live, do nosso bate-papo. Tem uma pergunta aqui para os dois, né? Na verdade, já foi comentado, o doutor Barroso já falou sobre as questões relacionadas à comparação da sulfadiazina de prata e o Aquacel G mais Extra. É uma pergunta que, em todos os locais que eu trabalho, eu viajo a região norte e nordeste como assessor técnico da empresa, e sempre tem essa pergunta, não é? A comparação da sulfadiazina de prata com a Aquacel G mais Extra. Agradeço ao doutor Barroso ter mandado essa meta-análise de 2023, né, onde muito bem consistente, muito bem relevante, né, significativa, sobre a comparação da Aquacel G mais Extra e a sulfadiazina de prata no que se diz em relação à questão do tempo, né? A questão da troca, do tempo de hospitalização e a resposta na cicatrização. E aí eu quero saber de vocês o seguinte, a gente sabe que na década de 60 foi um marco muito grande o uso da sulfadiazina de prata e hoje continua. A gente tem ainda a utilização da sulfadiazina de prata como protocolo em algumas instituições, em primeiro momento, essa queimadura. Tá? Mas a gente sabe que a sulfadiazina de prata também tem algumas limitações, como foi dito aqui, a questão da resistência bacteriana, a questão da oxidação, a questão da troca frequente, muitas vezes o trauma nessa troca leva o paciente para o centro cirúrgico, faz toda uma limpeza mais agressiva para tirar o resíduo, etc. E tal. E aí eu queria saber de vocês o seguinte, que na experiência de vocês conseguem perceber essa evidência, né? Quando vocês utilizam a sulfadiazina e utilizam o Aquacel G mais Extra, vocês conseguem ver a diferença em relação, principalmente, ao espaço da troca, isso já foi colocado, mas uma coisa que é importante, a diminuição do processo inflamatório, eu gostaria de saber muito, diminuição da dor comparado, e principalmente na prevenção, né, de infecção. Daí eu gostaria que vocês comentassem. Primeiro, doutor Rinaldi, vocês mandam. Sim, cada vez pudesse comentar a mesma pergunta. Então, é interessante essa sua colocação, Paulo. Eu sempre costumo dizer uma coisa que, para mim, é muito importante em saúde. Eu sempre procuro aqui no CTQ, Moelisa, que quem Moelisa é a nossa doutora Moelisa, enfermeira Doutora estomatologista. Moelisa.
ela é coordenadora de enfermagem do serviço, a gente bate muito papo. Aqui no hospital, quando juntaram a gente, acho que pensaram, olha, eu vou botar esses dois chatos juntos, que a gente se vê livre deles, eles vão acabar se matando e a gente se vê livre deles. E, pelo contrário, casou Com muito certeza. bem. E aí você conhece nós dois, Paulo, já visitou o serviço, já conversou Muito, muito conosco. muito. Vocês são muito criteriosos na escolha de Total. qualquer cobertura. Então, eu prezo muito pela saúde baseada em evidência. A Sim, saúde baseada em evidências, vem que eu construo sempre uma história, né, para responder a pergunta, mas é importante desse contexto para que vocês entendam minha opinião, que não tem que todo ponto de vista é a vista de um ponto, apesar de eu tentar ser o menos enviesado possível, tá joia? Então, na saúde baseada em evidência, eu não sou na medicina, mas na saúde, eu entendo muito que o seguinte, minha experiência não é evidência. Então, eu preciso me basear no quê? No melhor estudo que eu tenha disponível sobre aquela cobertura, sobre aquela terapêutica, tá joia? Isso é importantíssimo, porque muitas vezes acarreta indicações inadequadas e insatisfação com o resultado, usar o Aquacel onde não deve ser utilizado e dar uma insatisfação no resultado. É a cobertura adequada para cada ferida. Isso é importantíssimo, eu sempre friso isso, que eu vejo muito isso acontecer, muito mesmo nos diversos serviços. Segundo, aí sim entra a experiência do profissional. E terceiro, que é uma coisa importantíssima, é expectativa do paciente e participação do paciente na tomada de decisão. Então, esse tripé que nós temos a saúde baseada em evidência. Melhor evidência disponível, experiência do profissional e participação do paciente. Durante muito tempo se esqueceu isso. Durante muito tempo se focou na figura do médico como um deus grego sentado num trono dourado e que era inquestionável sua opinião. Gente, isso acabou. Hoje em dia é transdisciplinaridade. É uma coisa que na minha gestão eu prezo muito na SBQ. Nosso CTQ, nós temos uma gestão compartilhada, uma gestão colegiada, em que todos têm voz e todos participam. E um dos meus objetivos na SBQ é tirar justamente esse foco do cirurgião plástico. Eu quero colocar esse foco em todos os profissionais que são igualmente importantes. No enfermeiro, no TO, no fisioterapeuta, no terapeuta ocupacional, no maqueiro, no pessoal da limpeza, todo mundo é importante para o tratamento do queimado e são importantes na humanização desse cuidado, na concepção de qualquer CTQ. Então, gente, cirurgiões plásticos que estiverem aí me ouvindo, vamos descer do trono. Não somos donos da verdade, tá bom? A gente tem que ter mais humildade, tem que saber reconhecer a importância de todo mundo. Doutor Barroso não trata ninguém sozinho. Eu preciso de doutora Moelisa do meu lado, eu preciso de Débora, nossa auxiliar de limpeza, eu preciso de Roquinho, nosso maqueiro, para trazer o paciente para mim. Quando eu chego no centro cirúrgico, ele está todo limpo, preparado, bonitinho para eu operar, teve um trabalho muito grande de muita gente antes de eu chegar. Teve gente que limpou, higienizou, que trouxe o paciente para o material da anestesia. Então, gente, vamos valorizar esses profissionais. É um grande objetivo que eu tenho. Então, voltando, eu acabei abrindo um parêntese grande, mas eu tinha que falar isso, que é uma bandeira que eu tenho na minha gestão, é justamente isso aí. Então, eu tenho o que sobre o Aquacel? Eu tenho realmente o Aquacel, muitos trabalhos publicados com diminuição da dor. Lógico, você vai trocar menos. Muitos trabalhos publicados com diminuição do custo. Lógico, você vai deshospitalizar precoce. É basicamente um resumo de tudo aquilo que a gente está conversando até agora e batendo esse papo. E nós temos também, muito importante, deshospitalização precoce, dor e cuidado com a ferida, proporcionando um meio adequado para a realização, e tudo isso leva à diminuição dos custos de saúde e permite com que, principalmente no SUS, eu consiga tratar mais pacientes. Tá, joia? Não sei se eu respondi. E outra coisa importante, como nessa meta-análise, coloca que o Aquacel, quando comparado à sulfadiazina de prato, que, lógico, foi o que primeiro surgiu, que teve maior impacto nas coberturas, o Aquacel, ele diminui tempo de internamento, principalmente. E é muito importante a diminuição do tempo de internamento por tudo isso que a gente já falou. Diminui infecção, diminui custo,
permite o tratamento do paciente em casa, ambulatorial, com apoio da família, humaniza mais esse tratamento. Então, só traz benefícios. E vocês têm, nós temos bibliografia, que eu sempre digo, minha experiência não é evidência, gente. Não é evidência. Eu sou cheio de vieses, como todo mundo é cheio de vieses. Já que, repito, cada ponto de vista é a vista de um ponto. Então, é importantíssimo isso. Por isso, a gente sempre, lá no nosso CTQ, procura se ater às melhores evidências disponíveis. Nós temos meta-análises, nós temos ensaios clínicos, tudo falando a respeito do Aquacel e mostrando esse benefício. Não sou eu que estou dizendo, nós temos isso publicado, temos estudos robustos dizendo isso aí. Isso que é importante, gente. Procurem estudos robustos, estudos bem feitos, publicados em revistas não predatórias. Porque eu sempre digo que a literatura médica é igual a um supermercado. Você vai lá e você vai pegar o que é interessante para você. Você tem tudo, você pode provar quase tudo na literatura médica. Por isso, gente, vamos desenvolver nossa capacidade crítica, vamos ler criticamente. Tudo que eu estiver falando aqui para vocês, inclusive, corram atrás para saber se é verdade mesmo. Tem esse artigo de 2023, tem uns artigos de 2018, 2019, bota lá no PubMed, Aquacel, hidrofibra e Burns, vocês vão ver muita coisa explicada. Questionem sempre tudo que te disserem e sempre pergunte assim, eu sempre ensino para os meus residentes, para os internos que rodam comigo, ó, sempre questione e pergunte gentilmente, você não precisa afrontar ninguém, mas você pode perguntar gentilmente, ô doutor Barroso, achei interessante esse seu ponto de vista, essa sua vista desse seu ponto. Onde eu posso me aprofundar mais? Que literatura eu posso procurar para me aprofundar nisso aí? Ou então, ô doutor Barroso, eu li uma coisa um pouquinho diferente, mas achei interessante isso aí que o senhor disse. Onde eu posso procurar isso para saber? Por isso, gente, desenvolva essa capacidade crítica e olhem para a equipe como transdisciplinar. Vou falar 1000 vezes. Transdisciplinaridade é a chave do tratamento do queimado. E, lógico, educação continuada. Sem educação, a gente não vai para lugar nenhum, infelizmente. Tá bom, doutor Rinaldi, com o senhor. Então, faço minhas palavras do doutor Barroso. Transdisciplinar, claro que não é fácil fazer algo transdisciplinar. Interdisciplinar já é um pouco difícil, que dirá transdisciplinar, né? Eu fiz também meu mestrado foi em envelhecimento humano, né? Mas, na realidade, todo mundo envelhece, né? Até o queimado envelhece, né? O queimado fica com um aspecto bastante, né, envelhecido. Então, é importante isso que o senhor frisou, da pessoa que limpa o bloco cirúrgico, que mantém o ambiente limpo, ela tem um valor importantíssimo, tanto quanto qualquer outro profissional que está tratando desse paciente, né? Todo mundo tem sua importância. E o que eu percebo, assim, que muitas vezes eu acabo saindo, eu vou para o congresso, ou tiro férias, e aparece algum paciente queimado, e daí tem 2 cirurgiões que me auxiliam, então eles acabam fazendo o tratamento inicial, e o pessoal da enfermagem é que orienta eles. Tu não vai fazer um curativo com sulfadiazina. O doutor Rinaldi faz assim, ó. Tá, mas como que ele faz? Então, aí ela, não, bota assim, ó, assim faz o debridamento assim, assim. Então, a gente vê que o conhecimento tem que ser divulgado, ele tem que ser exponenciado, né? O conhecimento não é mais só do médico, é de todos. Então, o pessoal da enfermagem, o técnico, o enfermeiro, todo mundo já vê isso. E como isso é uma crítica importante, porque se eles estão vendo que funciona, é bom para o paciente, eles são os primeiros a tentar desmificar esse tratamento e passar adiante. Então, isso é importante até para nós, que a gente está provavelmente no caminho correto, está fazendo a coisa boa para os nossos pacientes, né? Porque, como a gente disse desde o início, o paciente queimado é um dos pacientes mais caros do mundo, né? Ele é um paciente que tem um risco grande de ter uma evolução ao óbito, né? Ele é um paciente que ele não tem mais cobertura cutânea, ele vai infectar com uma facilidade muito maior, né? Então, ele é um paciente bem delicado. E até por ser um paciente delicado, eu acho que cria essa nossa a vontade de tratar esses pacientes e se dedicar
com o nosso tempo, com a nossa expertise, com todo mundo, e todo mundo se envolve nesses pacientes, né? Tu quer marcar lá um procedimento no bloco, se for uma coisa estética, eles vão dizer, aqui não tem sala. Se for um paciente queimado, sim, nós podemos fazer, até no sábado a gente faz, até no domingo a gente faz, a gente tem o apoio de todo mundo, de toda a parte do hospital, né? Então, perdão, isso é importante. E assim, ó, o trabalho, sabe, doutor Barroso, eu mandei até para o Comitê de Ética do hospital, daí eu queria fazer um trabalho comparando sulfadiazina com o Aquacel AG+, né? Mas assim, ó, o pessoal disse assim, tá, René, tu sabe que é muito superior? Sim, eu sei que é muito superior. Então, tu acha que seria bacana isso? Eu disse, eu, sinceramente, doutor Barroso, eu acho que fica um pouco difícil a gente fazer um tratamento standard sabendo que o outro é infinitamente melhor. Então, eu acabei não fazendo esse trabalho duplo cego e tal, porque é uma diferença muito grande, sabe? Eu poderia fazer com uma cobertura ou com outra, sim, mas uma cobertura e só a sulfadiazina de prata standard é muito doloroso, sabe, fazer isso. Pelo menos para a nossa equipe, a gente acabou não fazendo esse trabalho, né? E claro que não vale aquilo que a gente vê, como o senhor falou, é um ponto de vista, né? Mas tem coisas que são vistas por todos, né? E é a mesma visão, que funciona muito bem essa cobertura da Convatec. Então, a gente não está aqui, a gente está falando a verdade, não é para ficar puxando o saco de ninguém, é que funciona mesmo, né? E o Aquacel AG Extra, AG+ Extra, é muito bom mesmo. E, claro, a gente tem que saber quando utilizar ele, né? Se é numa queimadura de 3º grau, que a gente vai fazer o enxerto, o tratamento já precoce faz o debridamento e faz o enxerto, e eu utilizo em cima do enxerto também. Eu uso na área doadora e uso na área receptora do enxerto, eu coloco ele, eu acho que ele deixa aquele enxerto muito melhor, porque a gente sabe que qualquer seroma ou hematoma acabam por não integrar essa pele, né? Essa pele enxertada. E ele, como tem essa possibilidade de absorção grande de líquidos, a gente muitas vezes consegue tratar um hematoma e aquela pele a gente não perde, aquele enxerto a gente não perde. E sabe que é muito caro aquele enxerto para o paciente, né? Porque a gente vai ter que tirar um outro enxerto, mais um traumatismo, né? Então é importante. Vou fazer uma adenda aqui, Paulo, rapidão, antes que Moelisa mande me aqui. Eu sou muito informal, viu, gente? Para mim, isso aqui é um bate-papo, eu acho que funciona desse jeito. Casa. A simplicidade, você consegue passar muito mais conhecimento. Sisudez não rima com seriedade. Você pode passar um assunto sério, simplesmente, sem tanta sisudez. Só para vocês ficarem sabendo, como nós temos uma gestão compartilhada, colegiada, tudo é muito discutido, e nós temos uma gestão que a gente preza muito pelo custo-efetividade. Nós temos o apoio tanto da Secretaria de Saúde do Estado, quanto da diretoria do nosso hospital, do Hospital Geral do Estado, que eles incentivam muito a gente, eles veem resultado, veem diminuição de custo. Então, nós temos no nosso serviço, vou falar aqui, meu Deus, já estou falando aí, Moi, você que está do outro lado me ouvindo, nós temos sim dermatos elétricos, nós temos mesh grafts, nós temos tecnologia, nós temos matrizes dérmicas, nós temos todas as coberturas possíveis para utilizar no paciente queimado, e nós temos alta tecnologia no tratamento do queimado, fazemos microcirurgia, somos unidade formadora de microcirurgiões, reconhecida pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, nós temos, apesar de ser SUS, tecnologia e a mais alta tecnologia no tratamento do queimado disponível no Brasil. Algumas coisas que muita gente não usa ainda, nós já utilizamos. Mas por que a gente consegue? Barroso é SUS e consegue tudo isso porque nós indicamos corretamente. Nós usamos as coberturas quando devem ser utilizadas e não aleatoriamente. Então, isso nos permite uma diminuição importante de custo, no geral, do centro de tratamento de queimados e permite que a gente consiga utilizar essas tecnologias. Pronto, Moelisa, falei, tá vendo? Moelisa é uma querida, a doutora Moelisa, um abraço para ela está do outro lado aí, saudade muito grande, e qualquer dia desse vamos convidá-la para fazer uma live com a gente também. Precisa sim. Então, gente,
A gente já está chegando aqui no final. Essa última pergunta é sobre custo-efetividade. Eu acho que todos já falaram, já foi respondido sobre a importância do custo-efetividade relacionado às tecnologias, né? A inovação tecnológica é uma coisa que veio e todos os dias essa tecnologia ela está se transformando, as inovações estão chegando, né? Isso é uma coisa muito importante. A gente já está há 10 minutinhos. Olha que live legal, estamos aqui há 1h15, então é muito bom. Nossa. Né? Eu quero, a princípio, falar de coração quanto foi grandioso para mim essa aula. Né? Eu gosto muito de estar perto das pessoas que têm uma visão muito mais além, uma visão que tem um leque mais aberto, né, de raciocínio, esse raciocínio clínico que a gente construiu agora, como o Dr. Barroso falou, a historinha que é contada, eu gosto muito da historinha, Dr. Barroso, que você constrói um raciocínio lógico, né, começo, meio e fim dessa história. E isso nada mais é do que educação, né? E a gente que escolheu estar nesse lado, de tratar, cuidar do outro, responsabilidade social, a gente tem também que estar dentro dessa pauta, né? Praticar com evidências, né? A prática baseada em evidências. Isso é um ponto de partida. Isso só acontece quando a gente tem uma educação continuada, como o senhor falou, como o doutor Rinetti falou. Então, eu quero aqui pedir para que os senhores se despeçam dos nossos internautas, para que a gente possa encerrar nossa live. Pode ficar à vontade. Doutor Inés, pode falar se quiser. Não, é que eu sempre respeitei o senhor por... Eu falei um bocado agora. Então, eu quero agradecer ao convite, né, para mim falar a minha experiência sobre esse tratamento de queimados. E eu sempre falo que eu gosto muito de tratar queimados porque são pacientes que precisam do apoio dessa equipe toda, transdisciplinar, de preferência, né? E são pessoas que acabam, a pessoa se queima e nós participamos junto desse tratamento, de toda essa abordagem, esse tratamento, como eu lhe falei no início, a gente trata o paciente, a gente acaba se envolvendo com a família, os amigos, todo mundo acaba, ainda mais numa cidade pequena, todo mundo acaba se queimando junto, né? Tratando junto. Então, ela causa uma satisfação muito grande para nós. É trabalhoso, todo mundo trabalha bastante, com seriedade, com honestidade, e com essa tecnologia que está aqui à nossa disposição, para a gente poder fazer o melhor trabalho possível e o melhor atendimento possível a esse paciente, que é um paciente global, né? Ele requer muitos cuidados de toda a equipe. Então, quero agradecer, desejar uma boa noite. Se pudermos resolver algum chat, alguma pergunta, estaremos à disposição. O Sr. Paulo encaminha para nós, se a gente puder responder. Tá? Quero agradecer também o Paulo como mediador, o doutor Barroso, pelos seus conhecimentos sempre. Eu gostei dele, que ele cita tudo. Eu anotei todos os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estão todos aqui, doutor Barroso. Anotei. Eu acho ele não é brinquedo não, viu, doutor Rinetti? Não, doutor Barroso não é brinquedo. É verdade. Eu gostaria de agradecer primeiro a Convatec, em nome da Sociedade Brasileira de Queimaduras, por proporcionar esse momento incrível aqui. Estou muito honrado em poder conversar com o doutor Rinetti, trocar essa experiência, fazer esse bate-papo aqui interessante, que num bate-papo a gente consegue passar tanta informação importante de uma forma tão simples. Agradecer a Convatec por ser sempre essa parceira incrível nossa da SBQ, já de longa data, e espero que continuemos, junto com a Convatec, a construção dessa nossa história, a divulgação do conhecimento, continuar com essa educação continuada que é tão importante. Convido todos, lógico, a se associarem à Sociedade Brasileira de Queimaduras. Nós temos muito material científico lá. Nós postamos sempre muita coisa. Essa live vai ficar, inclusive, disponível lá para quem for sócio. Tá ok? Nós promovemos congressos todo ano. Esse ano, lembrar vocês, o congresso será aqui em Salvador, da Bahia, 27 a 29 de setembro, o Congresso Brasileiro
de Queimaduras, depois de 4 anos sem evento grande presencial, pós-pandemia. Como eu brinco com o Kalina, esse vai ser o Congresso do Abraço, que tem muita gente que eu quero encontrar, quero abraçar, quero rever. Tem muita gente que eu só conheço pela internet, pelas mídias sociais, que foi um avanço grande nesse período de pandemia, o Zoom, o Google Meets, tudo isso. Quero ver essas pessoas pessoalmente, conhecer essas pessoas. Venham para Salvador em setembro, acessem nossa página, vejam o congresso. É um congresso que nós procuramos modificar muita coisa. Creio que vai ser um congresso bem disruptivo do que vocês estão acostumados. Eu quero que seja, na realidade, uma experiência sensorial. Eu quero que vocês se sintam na Bahia, sintam o cheiro da Bahia, as cores da Bahia, os sons da Bahia e se sintam imersos num ambiente de aprendizado, de troca de conhecimento, em que todos são iguais. Vocês também vão ver isso da Convatec, como a gente fez algumas modificações importantes para promover essa maior interação entre participantes, palestrantes e patrocinadores. Então, é um congresso que nós estamos com uma grande expectativa, cursos internacionais, convidados da International Society of Burn Injuries, convidados da FELAC, convidados da American Burn Association, curso internacional pré-congresso. Nós estamos investindo bastante nesse congresso para oferecer para vocês essa experiência sensorial. Convido vocês todos para virem aqui na Bahia em setembro, comerem um acarajé comigo, subir a ladeira do Bonfim, para colocar a ladeira sagrada da Igreja do Bonfim, para poder colocar uma fitinha do Senhor do Bonfim, tomar um banho aqui nas águas da Bahia de Todos os Santos, que eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil nasceu na Bahia. Por isso que todo brasileiro se amarra na folia, porque o Brasil foi batizado na Bahia. Não sei se vocês sabem disso, foi batizado em Porto Seguro, foi a primeira missa. Então, o Brasil foi batizado aqui em nossa terra. E termino dizendo para vocês que amanhã tem mais, às 19 horas, teremos outro bate-papo comigo e com a doutora Moelisa, tá bom? Onde abordaremos outros aspectos do tratamento do queimado. Participem, vai ser muito interessante também. E termino dizendo para todos que a Bahia lhes espera de braços abertos. Vejo vocês em setembro. Obrigado, gente. Eu quero agradecer um agradecimento especial aqui a todos os nossos colegas queridos que estiveram aqui participando, que estão do outro lado, que estão em casa, que se dedicaram esse tempo para ouvir, né, e participar também dessa discussão, né, e que a gente saia hoje aqui desse momento, dessa 1h20 minutos, com a vontade, né, maior de pesquisar, vontade maior de conhecer sobre o tratamento de queimaduras, vontade maior de pesquisar, e a gente deixa um grande abraço, dizer que a Convatec está presente. Acarajé na Bahia. Isso. Pode vir comer acarajé na Bahia em setembro. Comer acarajé na Bahia em setembro, e dizer para vocês que a Convatec está de braços abertos, de portas abertas, para que a gente possa já ajudar a formar parcerias com as sociedades, que o benefício maior e o grande foco da gente é tocar a vida dessas pessoas, tornar essas pessoas bem melhores, né? Fazer a diferença na vida das pessoas que a gente toca. Um grande abraço, obrigado, doutor Rinaldi, obrigado, doutor Barroso. Em breve a gente se encontra e até amanhã. Um abraço, boa noite. Obrigado, boa noite, doutor Rinaldi. Boa noite, doutor. Boa noite, boa noite.